Tal Canaã, tal Canaã, tal Canaã, tal Canaã. Vassará, Cauandá, Cauandá, Onaki, Comaneranetane. Vassará, Cauandá, Cauandá, Onati, Comaneranetane. Ubu nanana, ubu nanana, ubu nanana, ubu nanana. Uma musiquinha, Xauandauarara. Eu canto do jeito que eu aprendo, não é fácil, gente. Língua pano, difícil. Mas a gente tenta, né? E eu gosto de trazer trechinhos das músicas que é para vocês também conhecerem as músicas, tá? Essa eu aprendi com a Dona Chagas, que é uma Xauandauarara que mora no Croa, no Rio Croa, né? Alguns chamam Igarapé do Croa, Lago do Croa. A verdade é que ele tem uma junção, né, de rios também, porque o rio Moa passa bem pertinho. E às vezes, quando tem muita cheia, entra também, né? Hoje nós vamos falar, gente, correrias. Que eu comecei naquele vídeo lá, falando do livro, né, do Edilson Martins, Nossos Índios, Nossos Mortos. Aqui, né? E eu parei na página 16. E eu queria dar uma retomada a isso, para falar um pouco das correrias, porque a correria é um tema da minha pesquisa, né, que é um espetáculo, inclusive, que eu estou montando, experimentando, já tem alguns anos que eu estou montando isso. E que não tem sido fácil, porque é necessário muita vivência, gente, por mais que eu tenha muita vivência desde a minha infância, mas tem determinados assuntos, né, que você tem que ter muito cuidado, muito zelo, sabe? E outra, ter realmente um corpo de baile, né, aquele corpo de baile. Então, tô esperando o corpo de baile aparecer. Vou atrás. Já fui atrás, já tem várias pessoas, inclusive. Mas ainda não é o momento, né? Então, vamos lá. Eu parei no 26 aqui, aonde nós estávamos falando sobre aquela chacina, né? Voltem lá no último vídeo. Então, correrias. Era uma expedição, né? Punitivas, vejam bem, criadas e sustentadas pelos donos de seringais, utilizando seus próprios empregados que visavam eliminar índios, aldeias existentes nas áreas. As áreas a serem ocupadas, né, por esses latifundiários, por esses colonizadores que chegaram aqui na Amazônia e principalmente no Acre, aonde eu vivo, aonde estou, aonde nasci. Então, aí recentemente, ele fala que recentemente, mas de recentemente não tem nada, porque o livro já tá, né? O padre Egídio Schwab, do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, revelou um depoimento de uma índia Kaxinawá, né? No Vale do Rio Envira. E, gente, esse depoimento me lembra um personagem que eu vou já falar para vocês. O que ela relatou, ela dizia assim, ele, citando o nome, né, do assassino, que aqui o Emilson faz questão de não citar o nome, né, e tal, jogava as criancinhas indígenas para o ar e as aparava com a ponta do facão, do teçado. Meu Deus. Então, alguns anos atrás, eu vi uns escritos de um dramaturgo acreano que já faleceu, né, Matias, que ele é de teatro de rua. E eu li algumas coisas sobre o Pedro Biló que ele escreveu,
né? Porque ele conheceu o Pedro, ele sabia das histórias do Pedro Biló. O Pedro Biló é um grande, é um maior assassino, né? Quer dizer, um dos, são vários, né? Mas o Pedro Biló é o mais famoso, tá? Matador de índio do Acre. Então ele também fazia isso. Eu não sei se é a mesma pessoa, né? E que o Emerson não quis falar. E eu conheci o sobrinho do Pedro Biló em uma viagem para subindo o rio Tarauacá. Ele era o barqueiro. 5 dias de viagem com esse homem, minha gente. E eu fui descobrir que ele era o sobrinho do Pedro Biló. Por quê? Porque a gente ia parando, né? Em aldeias, em comunidades. E eu sou, assim, apaixonada pela cultura indígena. E aí, o que acontecia? Às vezes, ele falava umas coisas, sabe? Tipo assim... Ah, deixa esses índios pra lá, não sei o quê. Porque o que a senhora quer com esses índios, sabe? Tipo assim... Eu digo, eu tenho muito que aprender com eles. Eles são, né, a minha pesquisa, sabe? Eu também tenho sangue indígena. Poxa, eu quero saber mais, sabe? Eu quero conhecer mais a minha ancestralidade. E aí ele dizia assim, é o meu... Aí eu falei do Pedro Biló, isso, exatamente, falei do Pedro Biló. E aí ele foi e disse, eu sou o sobrinho dele. Gente, quase que eu caio do barco, sabe, assim, pra trás. Eu digo, não acredito. Mas era. E aí depois algumas pessoas na cidade do Jordão, porque foi 5 dias de subida de rio até a cidade do Jordão. Em Tarauacá, cidade de Tarauacá até o Jordão, né? Parando, pegando chuva, muita chuva. Foi uma viagem fantástica, maravilhosa, que está toda escrita. Que qualquer dia desse vai sair aí num livro, né, e tal. É isso. Então, aqui ele cita assim, ó, correrias é uma expressão rica em força e serve para demonstrar com cruel, né, ironia, o tipo de pânico vivido por uma aldeia inteira, surpreendida na madrugada, né, o sol ainda escondido, surpreendida por tiros de espingarda, rifles Winchester, né? Então, que na época era esse tipo de rifle que se usava aqui, né? Desfechados por grupos de 15 a 30 homens, mais ou menos, era a quantidade de homens que iam. Ninguém escapava, gente, sabe? Não tinha como escapar, era... convulsões, gritos, corpos jogados, corpos gritando de dor, muito sangue, sabe? Um verdadeiro genocídio, né? Então, assim, ele cita essa parte, ele fala que também tem descoberta, eu chamo de invasão, né? Eu não chamo nem de conquista, gente. Que conquista? Conquista para quem? Para o capitalismo, né? Porque é isso que vem junto com toda esse povo, né? E vem trazendo também a igreja junto. Enfim. Bom, tem vários trechos do livro que fala muito sobre isso. Mas hoje eu não vou só citar o Edilson, mas vários outros aqui, né? E para vocês verem como eles se encaixam, tá? Nesse livro, Índios do Acre, Histórias e Organização, ó, tá? Esse livro, gente, é uma raridade. Joaquim Paulo Maná Caxinauá. O Maná, inclusive, foi um dos primeiros Runicuim, né? Povo Runicuim a ter seu doutorado, gente. Ele é o cara. Ele sabe muito, né? Então, aí ele diz aqui num trecho, aqui, ó, página 92. Os índios não conseguiam mais permanecer em suas terras onde queriam morar. Ficavam sem direção. Se os nordestinos atacavam, os índios corriam para as cabeceiras dos rios. Quando chegavam nas cabeceiras dos rios, os caucheiros peruanos, né, atacavam os indígenas. Aí eles corriam de novo e corriam para outras direções, né? A essa correria, corre, né? Os índios perseguidos pelos caucheiros nordestinos deram na história do Acre o nome de correrias, tá? Então, aí aqui mais na frente tem outro trechinho que ele fala, que é da página 95.
as correrias do rio Tarauacá, né? Aqui eles falam aqui, ó, página 94. Os brancos queriam ficar donos da floresta para abrir os seringais e colocar seus fregueses para produzir borracha. Cada vez mais vinha gente. Os caucheiros peruanos chegaram ao Acre, varando pelas cabeceiras dos rios, à procura do caucho, de pele de fantasia e de madeira de lei. Mataram muitos indígenas e escravizaram. Gente, a gente fala muito da escravização dos povos negros, sim, e a gente tem que falar. Tem, porque esse Brasil e a própria história, ela deve muito ao povo negro, né? Que hoje faz parte do Brasil. Mas o povo indígena já estava aqui. E esse povo, pouco se fala na história, sabe, da escravização. Alguns citam uma coisa ou outra, né? E os livros de histórias do Acre sobre as culturas indígenas falam muito disso, né? Sobre essa questão da escravização. Gente, não era só seringalistas que vinham para cá. Vinham empresas, verdadeiras empresas, né? Eu até citei o exemplo da Paranacre, né? Que escravizou o povo Yawanawá, tá? Então, começaram a andar de um lado para o outro, escapando das correrias, né? Morreu muitos indígenas nesse tempo. Alguns povos acabaram, quer dizer, então quando ele diz assim, alguns povos acabaram, né? É que houve uma grande chacina. O que a gente também chama, que tem alguns conceitos aqui que eu vou falar para vocês, é aqui, ó, chacina, né? É muito conhecido no Brasil, é quando, né, aquela última que eu falei realmente é uma chacina. A gente não sabe direito se sobrou alguém pode ter corrido pro mato, aconteceu alguma coisa, alguém sobreviveu. Pode ter sido que alguém daquela etnia tenha sobrevivido. Mas eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, do povo Chapurís. A grande maioria das pessoas dizem assim, Chapuri, mas que nome é esse? É o nome de uma etnia, gente, que existia naquele local, né? É o povo Chapurís. Então, que é a terra de Chico Mendes, tá? Muita gente não sabe disso. Mas esse povo Chapurís, eles foram totalmente dizimados. Então, o que aconteceu? Será foi um etnocídio? O que é etnocídio? O que é isso? Né? Etnocídio é quando mata a identidade de um povo, tá? É quando mata essa identidade. Agora, epistemicídio é a tentativa de matar ou apagar o conhecimento dessa entidade, dessa comunidade, dessa aldeia, dessa etnia, né? Porque eles têm muita ciência, muito conhecimento. Então, tem essa diferença. Então, genocídio é quando se mata coletivamente, tá? Matou coletivamente, né? Eu cito isso no espetáculo Chapurís, esse genocídio do povo Chapurís, aqui no Acre. É mais para a região onde eu moro, né? Que é a região que existe menos indígena, gente, porque realmente foi um massacre, né? Foi a região mais colonizada, mais rápido, e os sulistas também vieram para cá. E a região Purus e Juruá são as regiões que foram colonizadas com menos rapidez. E também a mata é muito densa, né? E mais difícil também de colonizar. O que acontece é que para cá sofremos mais desmatamento também, né? Então, essa diferença, né, da chacina, que é morte coletiva, o etnocídio, né, que é a destruição de uma cultura por outra cultura, né? A gente chama também de etnocidade, também, né, que é essa destruição da cultura. E o epistemicídio, que é essa tentativa de matar a outra, de apagar, de silenciar, né, o conhecimento daquela cultura. Por isso que hoje os indígenas, inclusive, têm livros de medicina, né? Tem várias edições, publicações de trabalhos, justamente, gente, para que isso não desapareça, né? Porque é muito importante esse conhecimento. Para alguns pode não ter importância nenhuma,
entender, mas eu sei que muita gente dá importância a isso, né? Um outro, que eu vou trazer o nome aqui no Acre, que em Tarauacá, gente, quando eu estive em Tarauacá, eu entrei no cemitério e eu vi um túmulo muito estranho. Parecia um chapelão com umas borrachas na lateral, umas correntes, umas coisas. Aí eu fiquei olhando, né, com os meus amigos. Eu disse, gente, que túmulo estranho é esse? E aí a pessoa que estava com a gente, que era de Tarauacá, disse assim, esse túmulo é de um dos maiores assassinos, um seringalista cruel, a pessoa mais cruel que existiu em Tarauacá. O nome dele é Almiro Pérez. Eu fiquei de pesquisar mais a história, né, desse homem, não para exaltá-lo, não, de jeito nenhum, para mostrar, né, porque as histórias, gente, são as piores, assim, que eu ouvi, né, de muito massacre, de ser cruel com os nordestinos que vinham, entendeu, e trabalhava com eles, se transformavam realmente em escravos. A escravidão, gente, por parte, né, de nordestinos e indígenas é muito forte no estado do Acre. Isso aconteceu de fato. Isso existiu de verdade. E precisa ser falado. E precisa ser conhecido, né? É muito importante que as pessoas entendam, tá? Querer apagar, né, essas histórias é muito fácil querer apagar, tá? Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, aqui tem esse outro livro aqui do Terry Aquino. Eles falam praticamente as mesmas coisas, assim, justamente pra, né, reforçar. Olha aqui, ó, Kaxinauá do Rio Jordão. Esse é um livro que eu leio muito, apesar... a gente sempre tem que ler outros, né, pra ir vendo até que ponto. Aqui ele não entra muito na questão das correrias, mas tem vários trechos aqui que ele fala, né? Então, as correrias tiveram como objetivo dizimar, isso é na página 4, página 4, tá? Tiveram como objetivo dizimar, né? Espantar as populações nativas, dentre as quais a Kaxinauá, porque esse livro fala do povo Kaxinauá, tá? De forma a permitir o aproveitamento de certos recursos naturais existentes na floresta, né? Nos seringais, o caucho, que é o chamado pele de fantasia, né? Que o caucho é diferente, o caucho parece que eles tinham que derrubar toda a árvore para tirar o leite, né? Que é um outro tipo de árvore, gente, não é a árvore da seringueira, tá? E o Acre, né, durante muito tempo foi um grande produtor de borracha. Em várias décadas ele chegava a ser o maior produtor de borracha do Brasil, tá? Isso tá na história. É só estudar um pouquinho mais. Os integrantes da população indígena que habitam o Acre ainda hoje categorizam esses primeiros encontros com os cariús. Cariús eram os brancos, né? Como os brancos passaram a ser conhecidos na região, cariús brancos. Com o tempo da correria, além do elevado número de mortes causado pelos massacres armados, pelo acirramento dos conflitos intertribais, ele ainda usa esse termo aqui, né? Que a gente quase não utiliza mais, e pela introdução de doenças. Olha só as doenças. A gripe, catarro, que aí passa pro pulmão e fica uma coisa. O sarampo, tosse braba, que é outra coisa. Eu tive tosse braba quando eu era criança, tá, gente? Até leite de égua eu tive que tomar. Sinto o seu sabor dela até hoje. Hepatite, tuberculose, doenças venéreas, enfim. Tudo isso ajudou na dizimação de várias etnias no Acre. Várias, né? Entre elas os canaranas, que era uma etnia que morava aqui próximo. Plasticastro, Capixaba, Quinari. Ela é ali, naquele entremeio ali. Quem conhece a região sabe, né? Então, essa etnia, os últimos descendentes moraram nas terras que o meu pai tinha, né? Ele inclusive era um compadre. Eu lembro que o meu pai sempre, quando chegava, ele
ele, às vezes que ele chegava da mata, ele dizia assim, achei um cemitério indígena, e eu ficava muito curiosa com aquilo, eu queria saber o que que era, o que que tinha. Ele dizia, olha, tinha várias cerâmicas. Eu digo, pai, por que você não traz? Traz aí alguma coisa. Não vou mexer em nada, porque aquilo ali é território sagrado. Eu lembro do meu pai dizendo isso até hoje. Meu pai é vivo, tem 85 anos, né? Eu lembro dele falando isso, e ele não tocava realmente, porque pra ele... E realmente ele tinha razão, né, gente? Ele tem razão, né? É território sagrado, não tinha nada que mexer ali. Não, até porque ele não era nenhum especialista nesse sentido, né? Então ele só falava assim, né? Talvez um dia quando ele for pra mata novamente, com 85 anos, olha, ele tem 85 anos, mas ele adora ir pro mato. Eu achei aqui nessa revista um depoimento. Aí, ó. Eu tenho muitos documentos, muitas revistas, muitos livros. Livros, inclusive, em PDF. Hoje eu estava atrás do livro do Chay Marcelo, Os Felizardos, né? Que é o nome, Os Felizardos. Que é justamente sobre as correrias, né? Mas depois eu vou falar em outro momento sobre ele, tá? Eu não achei o livro, mas eu sei que eu tenho ele em PDF. Aí aqui o Sebastião Machineri, que é uma pessoa, inclusive, que eu viajei com ele de barco, de Jordão até o Lago Lindo, Seringal Independência, aliás, né, em 2014, foi 2014. Ele nem lembra disso, mas nós viajamos no mesmo barco, conversamos muito e tal. Então ele diz assim, ó, nessa revista que é de 97, essa revista aqui, exatamente. Ó, o principal desafio é a gente conseguir juntar todos os povos indígenas da Amazônia em defesa de um único objetivo, ou seja, a melhoria e as condições da vida dos povos indígenas. Gente, os povos indígenas só foram reconhecidos nessa última Constituição de 1988. Antes disso, ó, nada, entendeu? Não havia nenhum tipo de direito, nada, tá? Só a partir de 88 é que realmente eles começam. Por quê? Porque já tinha muita luta, sabe? Já tinha vários indigenistas, inclusive, né? Trabalhando dentro das aldeias, dizendo, não, vocês têm direito. Porque... eu não sei se alguns acham justo, mas eu não acho justo tirar 20, 30 famílias de dentro de uma aldeia, de dentro de uma terra, com 200 alqueires, 300 alqueiros, até mais, entendeu? Onde eles caçam, onde eles pescam, onde eles plantam, porque eu vi, tem muita plantação, muito roçado, né? Tanto de macaxeira, melancia, de tudo que você imaginar tem, entendeu? Banana. Então, gente, aí é justo tirar essas famílias lá de dentro e colocar um fazendeiro. Aí ele derruba tudo, planta soja. Quando não planta soja, coloca gado. Quer dizer, acabou com todo um bioma, com toda uma diversidade. Aí botou aquele monte de indígena, né, que morava naquela terra com tranquilidade, dentro de uma cidade, dentro de um vilarejo, dentro de, sabe, de uma reservinha pequenininha que nem fizeram nos Estados Unidos. Vocês acham realmente isso justo? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, eu tenho a certeza que não. Então, o Sebastião tem razão. Hoje já tem muita união. Naquela época não tinha tanta, né? Hoje já tem muito. Eles já se conversam, já tem essa abertura, né? Eles já se conhecem. Então, a gente já lê, né, Davi Copenau, já vê Ailton Krenak, né? Enfim, vários, né? Então, já tem muita coisa escrita. Então, é a nossa chance, né, de conhecer mais essa cultura que nos rodeia na Amazônia, essa cultura que é tão rica, que é tão linda na Amazônia, que tem umas danças, que tem a mitologia, sabe? Que tem sua culinária, sua cosmologia, né? Essa ideia de cosmologia tá tudo junto, é toda a cultura junto, né? Não é separadinho que nem os brancos fazem, tá? Então hoje
a gente vai concluindo por aqui, né? Fechando esse nosso vídeo. Muito obrigada e até a próxima.